Você já ouviu falar sobre as 10 tribos perdidas? Será que você faz parte de uma dessas 10 tribos? Ainda mais agora que muitas delas já foram encontradas e reveladas. Vamos entender melhor esse tema. Em Israel, na época dos reis, houve uma divisão entre as 12 tribos. Na verdade, essa divisão começou ainda na época de Moisés, porque duas tribos, a tribo de Reuven e a tribo de Gad, não entraram em Israel. Eles herdaram uma terra do lado de fora da terra de Israel, do outro lado do rio Jordão. Moisés também colocou metade da tribo de Menaché nesse lugar. O que aconteceu com essas tribos? Nós já vamos estudar. Agora, depois do rei Salomão, quem reinou em Israel foi o seu filho Rehavam. Só que houve uma rebelião contra ele quando ele decidiu aumentar os impostos que já haviam em Israel. O líder dessa rebelião foi Jerovam. Jerovam, no final das contas, ele vai fazer um reinado paralelo. Ele divide o reinado que era um só na época de Salomão para dois reinados. Agora vai existir o reinado de Judá e o reinado de Israel. Interessante que o profeta Ahiá, o Shilonita, ele vai até Jerovam e fala para ele: olha aqui, essa roupa, ele rasga uma roupa da túnica de Jerovam. Ele corta esse pedaço em 12 pedaços menores e fala: Jerovam, pegue 10 desses pedaços, porque 10 tribos irão fazer parte do seu reinado. Ele adverte Jerovam para não sair do caminho de Deus, dos preceitos divinos, o que Jerovam não vai escutar, mas nós já estamos vendo aqui uma profecia que há um reinado de Judá que tem 2 tribos, e eu já vou te explicar, e meia. Por outro lado, nós temos o reinado de Jerovam, o reinado de Israel, que ele, na prática, ele vai contar com 10 tribos. Por que 10? Porque, na verdade, a tribo de Levi, parte, ela vai ficar no reinado de Judá, parte ela fica no reinado de Israel com Jerovam. Além disso, parte das pessoas da tribo de Reuven, no final das contas, decidiram ficar em Israel. Então eles ajudaram na conquista de Israel, como nós vemos na Bíblia, no livro de Josué. Houve a conquista da terra de Israel e nessa conquista a tribo de Reuven e a tribo de Gad, que ficaram do outro lado do Jordão, participaram. Nesse momento, parte dessas tribos resolveram ficar em Israel. Então, e eles se juntaram nesse momento ao reinado de Israel. Então, essa era a divisão que acontecia. E aí, o que aconteceu? A Bíblia conta pra gente que no ano de 556 antes da Era Comum, os assírios, sob o reinado de Shalmaneser V, eles atacam o reinado de Israel. A capital era na Samária e destroem completamente o reinado de Israel. Veja bem, o reinado de Judá não foi destruído. Ele ainda existia e a capital em Jerusalém, inclusive lá estava o grande templo de Jerusalém. Quando isso acontece, o que o rei Shalmaneser V faz? Ele ganha a guerra. É claro que ele assassina milhares de pessoas, mas as pessoas que sobram, ele retira elas para a diáspora, a ponto de que no livro de Reis nós temos explicitamente até os lugares iniciais onde essas tribos chegaram. Então a gente está falando já
de uma boa parte do povo de Israel que foi para uma diáspora, como está escrito no livro de Reis, o seguinte: e ele levou Israel para a diáspora na Assíria e assentou eles em Halach, em Havor, no rio Gozan e nas montanhas de Madai. Algumas pessoas traduzem montanhas do medo, mas apesar da palavra Madai em hebraico parecer com a palavra medo, Madai é uma região, tá? Um lugar geográfico. Então falar que são montanhas do medo não é a melhor tradução que nós podemos ter. Então a gente já sabe o lugar inicial aonde essas tribos foram parar. E o que aconteceu com a tribo de Reuven, Gad e metade da tribo de Menaché, que estava do outro lado do Jordão? Sobre eles nós lemos no livro de Crônicas. Na verdade, eles também foram para o exílio através também dos assírios. Como está escrito, e levou a Reuven e a Gad e metade da tribo de Menaché para a diáspora, levou eles para os mesmos lugares que nós falamos antes, Lachlach, Havor, Hará, o Nehar Gozan, até o dia de hoje. Quando a Bíblia fala até o dia de hoje, não é até esse ano que nós estamos, e sim até o momento que aquele livro foi escrito. Então existe aqui alguns lugares a mais que nós não vimos anteriormente, mas outros lugares correspondem aos mesmos lugares das tribos que estavam no reinado de Israel. Então, no final das contas, a gente vê algo muito claro. As 2,5 tribos e todas as tribos que estavam no reinado de Israel, elas foram para a diáspora, inicialmente para algum desses lugares que a gente já vai revelar que lugares, tá, são esses, e é claro que durante a história eles vão se espalhar para outras partes do mundo. Aonde será que eles estão? O que acontece enquanto isso no reinado de Judá é algo muito importante de você saber. Nós sabemos que o reinado de Judá, ele tinha a tribo de Judá, ele tinha a tribo de Benjamim, ele tem parte dos levitas que estão lá. Porém, é claro que mesmo nessa época histórica, antes da destruição do reino de Israel, haviam pessoas que emigravam de um reinado para o outro, seja por motivos ideológicos, econômicos e de guerra. Então, uma dessas migrações nós podemos ver nos livros bíblicos explicitamente. Na época do rei Assá, nós vemos no livro de Crônicas o seguinte relato: e ajuntou todo o Judá, o Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e Menaché e de Simão, porque de Israel vinham a ele em grande número. Nós sabemos que na época do rei Assá, o território geográfico de Jerusalém teve que ser ampliado, porque a população cresceu 10 vezes, e você agora entendeu por quê. Ou seja, nós estamos vendo que no reinado de Judá existem pessoas das outras tribos também. Também o rei Hizquiel, ele clama para as pessoas do reinado de Israel virem para o reinado de Judá. Existe aqui não só uma salvação deles da destruição que está acontecendo no reinado de Israel, mas também uma salvação espiritual, porque no reinado de Judá eles trabalhavam a Deus, lá estava o grande templo de Jerusalém, enquanto em Israel a idolatria predominava. Ele convida as tribos a virem para o grande templo fazer a festa da Páscoa, no grande templo. Como nós vemos escrito, enviou mensageiros por toda a Israel e Judá, e escreveu também cartas a Efraim, a Menaché, para que viessem à casa do Senhor. E veja o que está escrito logo depois: e os correios foram passando de cidade em cidade pela terra de Efraim e Menassé até Zevulun.
Todavia, algumas pessoas da tribo de Asher, da tribo de Menaché, da tribo de Zevulun se humilharam e foram até lá. Humilharam porque eles tinham um lugar deles, agora eles são estrangeiros. Na verdade, eles foram muito bem recebidos. Então, por um lado, nós vemos que das 10 tribos não quer dizer que elas foram totalmente para a diáspora. No reinado de Judá haviam judeus de outras tribos, além das tribos que nós falamos, Judá, Benjamim e parte dos levitas. Importante saber que também ocorreu o contrário, ou seja, pessoas da tribo de Judá e da tribo de Benjamim saíram do reinado de Judá, revoltadas por alguns motivos, e se juntaram ao reinado de Israel enquanto ele existia e também foram para a diáspora. Agora vamos entender aonde estão essas 10 tribos até os dias de hoje. Nós temos relatos simplesmente fascinantes em várias partes do mundo, que muitas delas até estão nos lugares originais que a Bíblia conta pra gente que eles chegaram até lá. Há uma comunidade no Uzbequistão que eles declaram que eles são descendentes da tribo de Naftali e da tribo de Issachar. E eles têm costumes judaicos até o dia de hoje e eles seguem preceitos bíblicos exatamente como está na Torá. Ou seja, é uma comunidade muito antiga que se preservou nesses lugares e eles afirmam que eles sabem até qual tribo eles pertencem. No sul da Rússia, nos Cáucasos, existem tribos que afirmam que são descendentes de Judá e Benjamim. Agora você até entende por quê, ou seja, seriam daquelas partes das tribos de Judá e Benjamim que foram até Israel e de lá saíram até a diáspora e eles se consideram parte das tribos perdidas. E aqui, de acordo com essa suposição, já nem seriam 10 tribos, seriam 12 tribos perdidas. A comunidade de Igavo, na Nigéria. Também mantém tradições judaicas fiéis. E eles têm, dentro das tradições, que eles são descendentes das tribos de Gad, Zevulun e Menaché. Um dos relatos mais fascinantes que rabinos até hoje em dia vão visitar essa tribo é num dos lugares isolados na Índia. Não é à toa que eles estão isolados na Índia, porque eles, de acordo com vários relatos históricos durante toda a história, pertencem originalmente à tribo de Menaché. Existem esforços até o dia de hoje de buscar saber se realmente essas pessoas pertencem à tribo de Menaché. Muitos deles pedem para vir para Israel, outros falam, se vocês não consideram que nós somos os judeus originais, mas nós queremos ser e nós pedimos para o rabinato de Israel que nos converta porque nós fazemos parte do povo de Israel, nós somos a tribo de Menaché. Um dos casos mais famosos que nós temos é a tribo de Dan, que foi encontrada na Etiópia. E nos anos 80, inclusive, foi feita uma operação em Israel, onde foram levados muitos aviões até onde estava a tribo que se chamava Beita Israel, a
casa de Israel e trouxe milhares de etíopes para Israel que levam uma vida como cidadãos do Estado de Israel, como pessoas judias aceitas em todas as comunidades ortodoxas. A tribo de Dan já voltou para Israel. Um fato fascinante sobre eles é que eles sabiam que havia um grande templo em Jerusalém. Veja bem, quando o reinado de Israel foi à diáspora, o templo de Jerusalém ainda existia. E eles estavam na África sem comunicação. É claro que a gente está falando de uma época em que não só não havia internet, como a comunicação era muito precária, ainda mais na África, e acontece algo inusitado. Quando eles chegam em Israel, são recebidos calorosamente pelo Estado de Israel, até que resolvem levar eles para Jerusalém. Quando eles descobrem que o grande templo foi destruído, eles pensaram que eles iam para o grande templo de Salomão e falaram, mas já está destruído há 2000 anos. Eles rasgaram suas roupas em sinal de luto e começaram a chorar. Algo impressionante, ou seja, a tradição passada de pai para filho por mais de 2000 anos. E na América do Sul, existem tribos perdidas? Olha que interessante, no século 17, um importante rabino sai da Europa e vai buscar uma tribo que era chamada tribo das crianças, na verdade até crianças perdidas, e ele escreve um livro provando que essa tribo, na verdade, que eram considerados indígenas pelos povos locais, na verdade faziam parte das 10 tribos de Israel. Ele escreve um livro chamado Mikve Israel sobre esse tema. No Japão, também foram encontradas grupos de pessoas que tinham tradição, por exemplo, de usar caixas, porém vazias. O que nós estamos vendo é uma profecia bíblica acontecendo, a volta das tribos perdidas, e cada vez mais essas tribos voltam à terra de Israel e acontece a profecia bíblica da reunião do povo de Israel, de toda a diáspora para a terra de Israel. Como é possível você saber se você faz parte de uma dessas tribos? Muitas pessoas hoje em dia fazem teste de DNA para saber se eles têm ancestrais judeus. Muitas pessoas descobrem, na verdade, que eles vieram, na verdade, têm origem em Portugal, na Espanha. É claro que a gente está falando da Inquisição, de épocas muito posteriores ao que nós trouxemos até aqui. Mas será que isso pode verdadeiramente comprovar que uma pessoa faz parte dessas tribos? Então, formalmente, para fazer parte dessa tribo, existe a necessidade da tradição passada de pai ou mãe para filho e filha, geração depois de geração, e costumes que seguem sendo cumpridos e leis bíblicas que são cumpridas de geração em geração. Interessante o que aconteceu com os judeus da Etiópia. O rabino-chefe da época da vinda deles foi até os seus líderes e fez vários tipos de perguntas sobre as leis judaicas, e eles responderam tudo corretamente, como eles faziam cada detalhe das leis. Ele fala, é impossível eles não fazerem parte, eles têm a tradição, eles cumprem as leis, eles sabem de tudo isso, por isso eles foram imediatamente aceitos como parte do povo de Israel. As outras pessoas, na verdade, nós estamos esperando a vinda do Messias, porque uma das missões do Messias será exatamente essa, é revelar quem faz parte do povo de Israel e até mesmo a que tribo essa pessoa pertence. As 12 tribos de Israel, elas ainda existem? Quais são as 12? São 12 ou são 13? E qual a origem de cada uma delas? Como começou? Por que às vezes a tribo de Levi é contada, às vezes não é contada? Isso e muitos outros segredos a gente vai estudar
agora. Então vamos contar um pouquinho de história bem breve. A gente sabe que houveram 3 patriarcas. Abraão casou com Sará e teve com ela o filho Isaac. Isaac casa com Rebeca, Rivka em hebraico. Eles têm 2 filhos, Yaakov e Esaú. Esaú sai completamente do caminho, tá? Você também pode ver aqui no canal mais sobre Esaú. E Isaac, ele sabe que a continuação agora vai vir de Jacó. Jacó, ele faz algo diferente, né? Ele casa com Leá. Ele queria casar antes com a Raquel em hebraico, mas aí teve toda aquela história do seu sogro Labão que enganou ele. Então ele casa com Leá, ele casa com a Raquel e cada uma delas traz uma serva que na verdade também vai se tornar uma das concubinas de Jacó. Essas concubinas são a Zilpá e a Bilhá. O relato bíblico conta pra gente agora que Jacó começa a ter filhos. A mulher que mais tem filhos com Jacó é Leá, que ela vai ter 6 filhos homens e, na verdade, também uma filha mulher. Isso que a Bíblia conta pra gente. Quem são esses filhos de Leá? Então aqui começa a história das 12 tribos. Então vamos lá. O primeiro é Reuven, Rubens em português, Shimon, Simeão em português. A gente tem depois Levi, Yehudá, Judá. Depois disso nós temos Issachar e Zebulun. Muita gente em português fala Zebulun. Esses são os filhos de Leá com Jacó. 6 filhos e, na verdade, teve uma filha, uma história fascinante que aparece, né? Que nasce Diná. Tá? Essa é a 7ª, mas as tribos são formadas pelos filhos homens de Jacó. Não quer dizer que Diná não faz parte do povo de Israel, ela faz, mas ela não é parte de não é uma tribo por si só. Muito bem. Nós sabemos que Raquel, ela tem 2 filhos, são aqueles que nascem depois, tá? Em ordem cronológica são os últimos, mas a gente sabe que ela teve Yosef, José e Benjamim, Binyamin. São os 2 filhos de Raquel. Cada uma das concubinas também teve 2 filhos. Zilpá, ela é a mãe de Gad e de Asher, e Bilhá é a mãe de Dan e de Naftali. Contamos aqui 6, depois cada uma das outras 3 teve 2 filhos, então mais 6, 12 tribos, fechou certinho, tá? Só que acontece algo interessante. Deus fala para Jacó quando ele não tem mais filhos e quando ele volta a reencontrar o seu filho Yosef, que estava no Egito, que ele pensou que ele tinha morrido, ele encontra ele. Deus fala: Jacó, saiba que de você ainda sairão tribos, mas ele não tem mais filhos. Então, como é que sairão tribos se ele não terá mais filhos? Ele entende que os filhos de Yosef, de José, eles também se tornarão tribos. Nós sabemos que José teve no Egito 2 filhos, Menaxé e Efraim. Então eles também vão entrar, na verdade, na conta das tribos, ou seja, a tribo de José, ela na verdade é dividida em 2 tribos. Mas aí a gente está com um problema. São 12 ou 13. É interessante, de acordo com a Bíblia, a gente vê o número 12, são as 12 tribos. Então, como é que a gente vai entender isso? Eu já vou explicar isso para você, mas antes, vamos tentar entender uma coisa? Na verdade, cada um desses filhos que nasce para Jacó, ele sabe que ele vai ser parte do povo de Israel, parte desse povo que vai ter a missão divina de difundir a palavra do Criador, de ensinar a bondade e assim por diante. Então cada um vai receber um nome muito especial. Agora eu vou te mostrar cada tribo, o nome dela, o significado do nome. Você sabe que na verdade no peitoral do sumo sacerdote existiam 12 pedras, cada uma representava uma das tribos. Então eu vou te falar,
cada tribo qual a pedra que correspondia a essa tribo, tá? E qual o símbolo, porque no deserto você lê na Bíblia que cada um tinha uma bandeira. Então, qual a cor da bandeira, qual o significado que tinha por trás? Então, vamos lá. Primeira tribo é a tribo de Rubens, Reuven. A palavra Reuven em hebraico, na verdade, são duas palavras. Reu-ben, vejam meu filho. Leá tá muito feliz. Vejam meu filho, nasceu primogênito de Jacó comigo, que mérito que eu tenho. Então esse é o significado do nome dele. Nós sabemos que a pedra correspondente a Reuben no peitoral do sumo sacerdote era uma pedra que se chamava Odem, que é algo que é vermelho. Adom em hebraico é vermelho, era uma pedra preciosa vermelha. Por isso também a bandeira da tribo de Reuven, o primogênito de todos os filhos de Jacó, era uma bandeira vermelha. O símbolo da tribo de Reuven eram dudaim. O que são esses dudaim? São aquelas flores que Reuven tinha trazido para sua mãe Leá, e aí veio a sua tia Raquel pedindo, por favor, me dá essas flores, elas vão me fazer bem. Então, como esse símbolo de que ele foi trazer para a mãe e acabou dando para a tia dele, Raquel, essas flores que alguns dizem que era jasmim, tá? Então, o símbolo dessa tribo passa a ser o jasmim dudaim em hebraico. A segunda tribo é a tribo de Shimon. Mais uma vez a gente tem aqui um significado muito bonito da palavra. Shimon significa, quando Leá teve esse filho, ela fala, Deus escutou a minha prece, porque a palavra Shimon vem da palavra Shema, escute. Deus escutou as minhas preces. A pedra de Shimon, da tribo de Simeão, era uma pedra chamada de Pitdá, que ela tinha uma cor verde. Por isso, então, a gente vai ver que a bandeira de Simeão era uma bandeira verde. E qual o símbolo dessa tribo? O símbolo deles é a cidade de Shem, que hoje em dia as pessoas chamam de Nablus em português. Por que isso? Porque se você se lembra do episódio bíblico quando Diná ela foi estuprada pelo príncipe de Shem, Shimon e Levi foram lá e fizeram a vingança. Acaba que o símbolo dessa tribo de Shimon passa a ser a cidade de Shem, de Nablus. Terceira tribo é a tribo de Levi. Por que eles ganham esse nome? Porque Leá fala, agora eu já tenho meu terceiro filho. E ela fala assim, agora o meu marido será obrigado a me acompanhar. A palavra acompanhar em hebraico, hebraico bíblico, é apam ilaveini. Ilaveini Levi. Ele vai me acompanhar. Por que ele vai me acompanhar? Porque é o terceiro filho. Um eu consigo de um lado, o outro eu consigo do outro lado. E o terceiro, o meu marido tem que estar comigo. Então ela ganha o nome de Levi. A pedra de Levi era a pedra que se chamava Bareket. E é interessante porque é uma pedra com 3 cores. Ela é uma pedra que tem branco, preto e vermelho. Então essas vão ser as cores da tribo de Levi. E, na verdade, Levi, nós sabemos que ele vai receber a missão, né? A tribo que vão sair os levitas, a tribo que vão sair os sacerdotes. Então o símbolo vai ser exatamente o peitoral com as pedras, porque o sumo sacerdote vem dessa tribo. Muito bem. É interessante, né? Então a gente sabe também que a tribo de Levi vai ser responsável pelos trabalhos no grande templo, no tabernáculo e assim por diante. Muito bem. Quarta tribo é a tribo de Yehudá. Por que eles ganham esse nome? Porque Leá fala, uau, eu agora estou tendo o meu 4º filho. Eu quero agradecer a Deus. Ela fala, apam, essa vez eu vou rodar.
Rodei agradecer. Yehudá. Veja como é importante aprender o hebraico bíblico, tá? Então, eu estou agradecendo a Deus. Mas por que ela está agradecendo a Deus? Muito simples. Ela sabe que Jacó tem 4 esposas, né? 2 esposas, 2 concubinas. Faça a conta. Elas já sabiam por profecia que são 12 tribos. 12 dividido por 4 dá 3. Mas ela agora chegou no 4º filho dela. Então ela fala, uau, eu tenho que agradecer a Deus porque agora eu recebi mais do que o esperado. É interessante que a tribo de Judá, que é a tribo que vai sair o rei Davi e os reis de Israel, eles são representados pela pedra de Nofer. Esse é o nome bíblico da pedra. E a cor dessa pedra é uma cor azulada que lembra os céus, ou seja, um azul bem claro, bem específico que lembra os céus. E o símbolo de Judá é o leão. Por que é o leão? Porque na bênção que eles recebem, essa tribo recebe que você vai ser forte e poderoso como um leão. Então acaba que essa vai ser o símbolo. A gente sabe também que o leão é o rei dos animais e dessa tribo estão saindo os reis de Israel, como o rei Davi. Aqui em Jerusalém, o símbolo da cidade de Jerusalém, hoje em dia, é um leão, porque parte da cidade de Jerusalém é exatamente o que eles herdaram como sua parte na terra de Israel. Uma parte ficou com Judá, outra parte fica com a tribo de Benjamim. Você sabia disso? Muito bem, vamos agora para a 5ª tribo, tribo de Issachar. O que é Issachar em hebraico? De novo, para quem já sabe o hebraico bíblico, a gente sabe que são 2 palavras. Yesh Sachar, a recompensa. Que recompensa? Quando nasceu o 5º filho de Leá, com o episódio que eu contei anteriormente, quando veio Reuven dar aqueles dudaim, aqueles jasmins para sua mãe, ele dá para Raquel, está escrito na Bíblia que naquela noite Leá se deitou com Jacó e teve o filho Issachar. Ou seja, Issachar ela fala pela recompensa, e Issachar tem recompensa, pela recompensa que eu dei o presente do meu filho para minha irmã, Deus me faz ter um filho. Muito interessante. Então a gente está vendo que cada nome tem um significado. A pedra dele se chama sapir. Sapir aqui fica fácil até de falar em português, que é a safira. Aqui ela também é um tom de azul, então a gente sabe, realmente até na tribo de Judá aqui, a bandeira dele vai ser esse tipo de azul um pouquinho mais claro, aqui é um azul um pouquinho mais forte. E é interessante que o símbolo de Issachar, o que vai ser? Vai ser o sol, a lua e um burro. Por que isso? Mais uma vez tem a ver com as bênçãos que essa tribo recebeu. A tribo de Issachar recebeu que vocês vão ter a sabedoria dos tempos. O que significa isso? Existem muitas leis bíblicas que dependem exatamente de quando elas vão acontecer, quando vai ser o novilúnio. São cálculos muito complicados. E essa tribo foi abençoada como uma tribo que vai entender o lado astronômico como ninguém. Por isso saem grandes juízes. Então a gente está vendo o sol e a lua por um lado como símbolo. O outro símbolo é o burro da carga, porque eles eram tão sábios de Torá, tão sábios da Bíblia, que é como que eles estão carregando a carga do conhecimento. Não é uma carga física, é uma carga espiritual. Então, na verdade, a ideia desse burro não é um burro material, algo negativo, muito pelo contrário. E, finalmente, o 6º filho de Leá era Zevulun. Por que ele recebe esse nome? Ela fala: dessa vez Deus está me dando uma grande parte. Zevadani, Zevulun, Zevadani, Deus uma grande parte. Ou seja, Deus está me dando um grande presente. Porque é o 6º filho. Uau, de 12 tribos, metade veio do meu ventre. Essa é a minha parte, como Deus é bom para mim. Tá? Então, mais uma vez, um agradecimento, porque ela é a mãe da metade
do povo de Israel. A pedra de Zebulun é o diamante Yahalom em hebraico, então a cor da sua bandeira vai ser uma cor branca e o símbolo é interessante, é um barco, porque uma das bênçãos que eles recebem é que eles vão ser homens de negócios, mas internacionais. Eles vão sair de barco para vender as suas mercadorias e vão voltar. Então, nada mais lógico que esse seja o símbolo dessa tribo, ou seja, uma prosperidade econômica que tem a ver já com comércio internacional. Interessante, ou seja, a Bíblia já fala sobre isso para a gente. Agora a gente tem a próxima tribo que a gente vai falar, a tribo de Dan. A tribo de Dan vem de uma das concubinas, né, das matriarcas, e é quando quem dá o nome é Raquel. E ela fala, Deus está me julgando e finalmente me deu um filho, não através do meu ventre, mas sim através do ventre da concubina que eu dei para o meu marido. Por isso vem o nome Dan. Dan significa em hebraico justiça. Então aqui uma justiça. Deus me julgou e fez uma justiça comigo, de eu ter de alguma forma relação com esse filho. O nome da pedra de Dan se chama Leshem e é uma cor parecida com o azul que a gente viu anteriormente do sapir, mas é um tom diferente, então a cor da bandeira vai ser esse tom também um pouquinho diferente. Por um lado, Dan ele tem o símbolo de uma serpente, de uma cobra, porque ele é abençoado exatamente, que ele vai ser como uma cobra, que ele consegue lutar, ele consegue ter a força de uma cobra, que ela sabe atacar de uma forma muito especial. Dan é reconhecido como uma tribo realmente de guerreiros que eles eram muito habilidosos. Há também um símbolo de uma balança, como de julgamento, né? Muitas vezes, em muitos lugares do mundo, o sistema de justiça ele é representado por uma espécie de balança. Então, como a gente falou que o nome dele é justiça, então daqui vem um dos símbolos. Então, muitas vezes a gente vê até que símbolos modernos, na verdade, a origem é bíblica. Muito bem. Depois disso, a gente vê Gad. Gad, o que significa em hebraico? Significa sorte. Porque quando ele nasceu, o que a mãe falou? Bagad, veio sorte, veio uma bênção para mim. Então esse é o nome dessa tribo. Finalmente nasceu aqui mais um dos filhos também que veio de uma das concubinas. O nome da sua pedra se chama Shevô e ela tem a cor cinza, então assim, mais uma vez, agora você está entendendo, as bandeiras têm uma cor, cada uma delas tinha uma cor baseada na pedra do peitoral que ela representava. O símbolo de Gad é um acampamento de exército, porque também aqui eles recebem essa bênção especial ligado a essa missão que eles vão ter também, até mesmo na conquista da terra de Israel, porque eles pedem para ficar do outro lado, mas eles se comprometem a entrar e a batalhar e a lutar junto com todo o povo de Israel para entrar na terra de Israel e poder povoar a terra. A próxima tribo é a tribo de Naftali. Qual o significado desse nome? Mais uma vez, é Raquel agradecendo a Deus, falando, Deus, eu insisti, ofereci preces e você me atendeu para eu ter filhos como a minha irmã. Não são filhos dela, é através da concubina, mas esse é um nome, ou seja, ela está profundamente agradecida que ela insistiu, pediu para Deus e ganhou então esse filho. O nome da pedra se chama Ahlamá e ela tem um tom de vermelho claro, então assim vai ser a sua bandeira. O seu sinal, o seu símbolo é um cervo. Por que esse tipo de cervo é o sinal de Naftali? Mais uma vez, é a bênção que ele recebeu. Está escrito especificamente que Naftali ele corria muito, muito rápido, ele teve missões exatamente por essa capacidade dele de correr tão rápido na vida dele. Então foi uma habilidade, um dom que ele ganhou, passou para a sua tribo, então passa a ser o sinal da tribo que eles
recebem. A tribo de Asher recebe esse nome. Veja que coisa interessante. A palavra Asher em hebraico vem do radical Osher, que significa nada menos do que felicidade. Ou seja, eu estou muito feliz que me chegou esse filho. Essa é a ideia. Que coisa maravilhosa, né? Uma forma, mais uma vez, de agradecer a Deus de tanta felicidade. Chegou esse filho. Agora é Leá agradecendo através do filho que veio com a concubina dela, tá? E o nome da pedra de Asher é Tarshish, e ele tem uma cor finalmente bem diferente, que é uma cor amarela. Então assim vai ser a sua bandeira. Agora, qual o símbolo dessa tribo? É uma oliveira. Por quê? Porque a bênção que recebe Asher é que a terra que eles vão ter em Israel vai ser uma terra que vai emanar muito azeite. O azeite que é tão precioso, que é tão saboroso, que é tão importante para a cozinha e para outras coisas. Então esse vai ser o sinal, porque a terra deles vai ser uma terra muito propícia para o crescimento de oliveiras, e assim eles vão produzir muito azeite. Muito bem, chegamos à tribo de José. Agora chegamos realmente ao filho de Raquel pelo ventre dela mesmo. Por que ele recebe esse nome? A palavra Yosef em hebraico significa adicional. Ela tem esse filho, mas ela já está pedindo: Deus, dê a mim, por favor, mais um filho adicional. E ela fala exatamente: Yosef li ben acher, acrescenta, adiciona para mim, por favor, mais um filho. Por que ela pede mais um e não mais 5? É o que eu te falei anteriormente. Elas sabiam que vão ser 12 tribos. Já nasceram 10, agora nasceu o 11º. Então ela sabe que tem mais um. Ela pede, por favor, que seja meu. Então o nome José, na verdade, Yosef, significa isso, um acréscimo. Qual a pedra da tribo de Yosef? Que é a pedra Shoham, que tem uma coloração negra. É uma pedra preta, então assim vai ser a bandeira de Yosef. Agora, como nós falamos, em relação às bandeiras, aqui a gente vai ver uma coisa diferente. Nós vamos ter 2 tribos em relação à bandeira. Na verdade, a bandeira e aos símbolos. Aqui a gente vai ver a divisão de José entre Menaché e Efraim. Menaché, vamos falar rapidamente também o significado. É que Deus, na verdade, foi muito bom com José. Então José, o que ele está falando? Que mesmo que eu estava numa terra muito difícil, Deus não se esqueceu de mim. Então esse vem o nome de Menaché. Por outro lado, eles têm o outro filho chamado de Efraim, que é Deus fez eu me multiplicar, eu crescer na terra do Egito. Ou seja, eu estou numa terra estranha, eu não sou daqui e mesmo assim Deus me fez prosperar nessa terra. Então aqui são os 2 nomes dos filhos de José que passam também a ter um status de tribo. No peitoral vai aparecer somente Yosef. Porém, quando a gente fala de 12 tribos, eu já vou explicar isso daqui a pouco, quando a gente usa cada uma dessas divisões. Então a gente vai ter, por exemplo, nas bandeiras, a gente vai ter a bandeira de Menaché e a gente vai ter a bandeira de Efraim, tá? A bandeira vão ser bandeiras parecidas, com esse tom de negro, com alguma diferença que não é exatamente claro para a gente. Efraim vai ter o símbolo de um touro, porque ele é abençoado,
que você é o meu primogênito forte como um touro, assim José fala para ele, e Menashe, ele tem o símbolo de um animal bíblico que não existe hoje em dia exatamente, tem gente que tem alguma discussão sobre isso, na Bíblia ele se chama Re'em, é um animal que ele tem chifres extremamente belos e essa é a bênção que ele recebe. Então, tem uma beleza especial nesse nome, então por isso são os símbolos dessa tribo. E finalmente, nós chegamos ao nome Binyamin, a tribo de Binyamin. Por que ele recebe esse nome? Agora veja bem, quando nasce Binyamin, a mãe dele, Raquel, morre. Então ela chama ele não de Binyamin, ela chama ele de Ben-Oni. O filho, talvez, da minha força, ou seja, acabou minha força, eu estou indo embora. Ou seja, mas como ficou um nome negativo, a Bíblia conta pra gente que as pessoas que estavam em volta, não podemos chamar ele assim. Então o nome fica parecido, sai de Ben-Oni para Binyamin, que é o meu filho direito, meu filho do lado direito, ou seja, algo completamente pelo contrário, algo muito positivo, algo muito forte. A pedra de Binyamin se chama Yashfe e é uma pedra completamente diferente de todas. Por quê? Porque dentro dessa pedra tinha misturado todas as cores que a gente falou até agora. Então a gente vai ver que a bandeira deles é a mais original de todas, com todas essas cores especiais, e o símbolo da tribo de Benjamim é uma raposa, porque essa é a bênção que eles recebem. Vocês vão ser como uma raposa que consegue caçar e assim ter o seu sustento. Muito bem. Nós agora explicamos as 12 tribos, o significado dos nomes, a pedra e os símbolos de cada uma, fantástico. Agora deixa eu explicar para você realmente essa divisão. Quando a gente fala do peitoral, a gente conta José como uma tribo, então a tribo de Levi aparece e temos 12 tribos. Porém, nós vemos que algumas vezes a tribo de Levi desaparece. Então calma, então ficou 11. Mas aí é que nós contamos a tribo de José como 2, como Menashe e Efraim. Quando isso aparece, eu vou te explicar a regra para ficar claro. Um dos lugares é quando eles estão andando no deserto. O povo de Israel andando no deserto, havia no meio o tabernáculo. Em volta do tabernáculo estava a tribo de Levi. Então, na verdade, eles não estão na formação do povo todo, eles estão em volta do tabernáculo porque lá eles trabalhavam e assim protegiam também o tabernáculo. Já as outras tribos estão divididos, 12 tribos, em 4 lados diferentes, norte, sul, leste e oeste. Então aqui vai entrar Menashe e Efraim, e Levi não. Outro lugar que você vai ver isso é na divisão da terra de Israel. Quando a terra de Israel foi dividida, Levi não aparece, Levi não tem parte na terra. Nós temos um vídeo aqui sobre os levitas, que você pode ver e aprender. Os levitas ganharam somente as cidades de refúgio, mas não uma parte realmente fixa na terra de Israel, um território inteiro junto que era deles. Então a gente vai ter a divisão de Menashe e de Efraim. Apesar de que, quando você vê essa divisão de terras, tá? Você pode ver num mapa a divisão que parte cada tribo recebeu, mas não se esqueça que a tribo de Reuven, a tribo de Gad, pediram para receber sua parte da herança da terra fora de Israel, do outro lado do Jordão. E metade da tribo de Menashe, por ideia de Moshe, também acabou recebendo lá. Então a divisão da terra acaba sendo um pouquinho diferente, mas ainda assim a tribo de Levi não aparece. A pergunta que eu tenho agora é: que tribo cada pessoa é? Como é que a gente tem como identificar? Se você lembra, agora a gente tem que avançar muito na Bíblia. A gente sabe que depois do reinado do rei Salomão, o povo de Israel se dividiu em 2 reinados. O reinado de Judá, que lá tinham as tribos de Judá,
de Beniamim e de Levi. E as outras tribos passaram a ser parte do reinado de Israel. Ou seja, tem o reinado de Judá e de Israel. Essas tribos aqui, elas foram destruídas já no primeiro exílio da Babilônia. Então, elas foram dispersadas pelo mundo. Então, hoje em dia, existem as tribos de Judá, de Beniamim e de Levi. As pessoas que são da tribo de Levi são até hoje os atuais levitas ou coanim, sacerdotes. E é interessante que até hoje nas rezas nas sinagogas, nas cerimônias de leitura da Torá, então existe essa divisão entre o cohen, o sacerdote, o levita e a pessoa que não é Levi. Então, de que tribo ele é? Ou da tribo de Judá, ou da tribo de Beniamim. Nós não sabemos, mas na verdade não faz tanta diferença. É interessante que agora você entende também por que o nome judeu. Ele vem, na verdade, dessa divisão, então, do reinado de Judá, que em hebraico é Yehudá e Yehudi. A pessoa que veio de Judá se chama em hebraico Yehudi. Mas na prática ele pode ser da tribo de Judá ou da tribo de Beniamim. A primeira vez que aparece realmente essa expressão Yehudi é no livro de Esther, que realmente foi depois da destruição do primeiro templo pelos babilônios. Então a gente já sabe que o que ficou realmente foi basicamente dessas duas tribos. Como a terra de Israel foi dividida entre as tribos? Como é que foi feita essa divisão? E mais, o que cada tribo recebeu? O que tinha especial na terra de cada uma das tribos? Então vamos estudar. Nós vemos que Moisés, ele não vai entrar na terra de Israel. Então quem é que vai fazer a divisão é Josué. E Deus fala para ele o seguinte, ele fala para ele assim: e herdareis a terra mediante sorteio. Vai haver um sorteio da terra de Israel, segundo as vossas famílias. A tribo mais numerosa dareis herança maior, e a tribo menos numerosa dareis herança menor. Onde lhe sair o sorteio, esse lugar lhe pertencerá. Olha só então que coisa interessante. É um sorteio. Por outro lado, o próprio Deus fala que esse sorteio ele vai sair de uma forma que a tribo que mais numerosa vai acabar recebendo um pedaço de terra maior, tribos menos numerosas, um pedaço menor e assim por diante. Mas você sabe como é que foi feito esse sorteio? Então, está escrito que quando Josué entrou com o povo de Israel, na terra de Israel, começou a conquista e chegou a hora depois da divisão, ele fez esse sorteio. Por um lado, do lado de Josué, quem estava? Estava Elazar. Elazar era filho de Aharon, que foi o sumo sacerdote. Agora o sumo sacerdote, depois do falecimento de Arão, é Elazar. E ele está vestido com peitoral. O peitoral era aquela roupa que está na Bíblia, que tinham 12 pedras e nessas pedras estavam todas as letras do alfabeto hebraico, porque tinha o nome de todas as tribos e também os nomes de Abraão, Isaque e Jacó. Então o que acontecia na hora do sorteio, a primeira coisa que acontecia é que essas pedras iluminavam e Elazar entendia quais eram as letras, o que elas significavam. Na verdade, então, saía o nome de uma tribo e, junto com isso, as partes de terra, ou seja, o território, as fronteiras que essa tribo vai receber. Por outro lado, Josué, que estava do lado, ele retirava de dentro de uma caixa que estavam os nomes das tribos e os territórios
que vão caber, então ele tirava o nome de uma tribo, saía, por exemplo, Judá, e saía um outro, de uma outra caixa, saía agora um pedaço de terra, e ele falava, a Judá cabe daqui até aqui, pelo leste, pelo oeste, pelo norte e pelo sul, e assim foi feita a divisão da terra de Israel, como Deus ordenou, por sorteio. Esse sorteio, na verdade, significa que é Deus que está dando para cada tribo aquilo que será o ideal para ela, como você já vai ver. Então vamos começar pelo norte. Na parte norte, quem recebeu a fronteira mais ao norte de Israel foi a tribo de Asher. Por um lado, ele tem uma fronteira norte com o mar. Por outro lado, obviamente, ele tem as partes ligadas à terra de Israel. Mas veja bem que coisa. Um dos segredos que você vai aprender é que aquelas bênçãos que Moisés abençoou cada uma das tribos, elas vão se concretizar no sorteio, no pedaço de terra que cada uma dessas tribos vai ter. Então veja bem, a tribo de Asher, ela foi abençoada por Moisés com azeite. Está escrito que eles vão andar numa terra que vai acabar tendo tanto e tanto azeite, e é uma terra que até o dia de hoje ela produz muita oliveira. As árvores de azeitonas que tem nessa parte do norte são muito férteis e que produzem realmente muito azeite. É curioso também notar que está escrito que na continuação da bênção que Asher ele vai pisar, na verdade, como que o pé dele vai estar sobre ferro e bronze. Então é uma terra que ela é abençoada por um lado com azeite, por outro lado com ferro e bronze. Então essas vão ser as riquezas naturais que a tribo de Asher vai receber. Vizinho à tribo de Asher, temos a tribo de Naftali. Veja que surpresa existe aqui. A tribo de Naftali, ela é abençoada por Moisés. Qual é a bênção que Moisés dá para a tribo de Naftali? E sobre Naftali disse Naftali, cuja terra sacia a vontade de seus habitantes, está cheia de bênção do Eterno, herda o mar e parte do sul. Olha só que coisa interessante. A terra de Naftali, quando está escrito sul, não é o sul de Israel, mas o mais importante para a gente aqui vai ser entender o seguinte, é uma terra cheia de bênção. Essa terra que ela é cheia de bênção, o que tem dentro dela? Tem uma das partes mais férteis de toda a terra de Israel, que é a cidade de Tiberíades, que tem lá o famoso e lindo lago do Kinneret. Lá também passa parte do rio Jordão. Então a terra com uma água abundante, água doce, abundante, que produziu as melhores frutas da época. O Talmud conta que as frutas da terra de Naftali deixavam as pessoas completamente hipnotizadas de tão saborosas que eram. Então essa foi a herança que recebeu Naftali. A tribo de Zevulun, você vai ver que ela está um pouco abaixo, da tribo de Asher e da tribo de Naftali, mas veja bem que coisa interessante. Por um lado, Zevulun, ele reclamou do pedaço de terra que ele teve. Por quê? Porque se você olhar no mapa, ele é um pedaço de terra que tem muitas montanhas, não é uma terra completamente plana, difícil para a agricultura. E o que vem Moisés? Moisés, ele abençoa a tribo de Zevulun, dizendo que eles vão ter sucesso, por um lado, no comércio.
tá? Porque está escrito, você ficará feliz, Zevulun, quando você sair para fazer negócios. Mas ele vai sair por onde? Então aqui há uma dica que eu vou ter que te explicar, que você não vê no mapa inicialmente, mas a gente está aqui exatamente para te explicar. A bênção que está escrita é você também vai receber a bênção dos mares, ou seja, ele vai sair para os mares, mas nesse mesmo mar você vai ter a bênção do mar e da areia. Do que está se tratando aqui? Nós sabemos que na continuação da herança da terra de Israel, porque a terra foi inicialmente dada por Yehoshua, Josué, mas depois, posteriormente, na cidade de Shiló, foram feitos acordos entre as tribos. E o que acontece? A tribo de Zevulun, que inicialmente não tinha fronteira com o mar, como dizia a bênção de Moisés, agora tem. Então, eles têm uma passagem de mar que não é pequena. E o que acontece? Acontece que, além deles saírem para o exterior para fazerem negócios com barcos, eles encontram também no seu pedaço de mar de areia o Hilazon, que é responsável pela extração da cor azul utilizada nas franjas, no tzitzit, como está escrito na Bíblia. Também foi uma cor utilizada para outras coisas, para a construção de cortinas do tabernáculo, enfim, algumas coisas foram utilizadas, foi algo muito precioso que existiu na terra de Zevulun. Issachar. Veja bem, a bênção de Issachar é que ele vai ser como um burro que tem a força de carregar cargas. O que isso significa com relação à divisão da terra de Israel? É interessante. Então está escrito que da mesma forma que o burro tem a cabeça dele uma parte mais elevada, depois tem uma parte mais para baixo, depois sobe um pouquinho, assim também foi exatamente a terra de Issachar. Por um lado, uma parte que tem montanhas, por outro lado, que tem planícies, e essas planícies extremamente abençoadas. Nessas planícies existe o Vale de Israel, que também é considerado uma das partes mais férteis e bonitas da terra de Israel. Bonitas pelo próprio planície, pelo próprio vale, por outro lado, o contraste com as montanhas. Então, hoje em dia, você pode exatamente ver onde era esse lugar e ver exatamente esse pedaço de terra com essas duas partes diferentes. Uma das cidades muito famosas que também fazia parte da terra dessa tribo era a cidade de Beit Shean, que existe hoje em dia onde era originalmente. A tribo de Menashe recebeu, na verdade, duas partes. Deixa eu explicar. Essa tribo foi dividida em duas partes. Uma parte ficou do um lado do Jordão, junto com as tribos de Gad e Reuven. Por outro lado, eles não pediram para ficar do lado de fora. Foi uma decisão de Moisés para que haja uma união entre as tribos que estão dentro da terra de Israel e aquelas que estão fora. Então, na parte de dentro da terra de Israel, a tribo de Menashe recebeu um pedaço de terra que não é pequeno. Ele é um pedaço de terra que vai até o mar, mas veja só que curiosidade. Por um lado, a maior parte de famílias da tribo de Menashe não quis ficar fora da terra de Israel e sim se alocou dentro da terra de Israel. Por outro lado, uma das cidades muito famosas é a cidade de Shem. Em português, nós chamamos de Nablus. E o que é de tão importante na cidade de Shem, apesar de muitos fatos históricos terem ocorrido lá? Lá está enterrado José. José é o pai de Menashe, ou seja, Menashe herdou exatamente o lugar onde o seu pai está enterrado. A tribo de Efraim, se você se lembra, eles também são filhos de José. Eles recebem uma parte da terra, aquela quase um quadrado,
Tá? Agora, esse quadrado ele é interessante, porque por um lado ele vai estar do lado do seu irmão Menaché, os dois filhos de José. Por outro lado, ele recebe um lugar muito especial na Bíblia, que é a cidade de Shiló. Se você leu bem a Bíblia, você vai lembrar que o tabernáculo esteve na cidade de Shiló por muitos e muitos e muitos anos. Também há que lembrar que esse pedaço de terra está ligado a Josué. Por quê? Porque Josué ele era originalmente da tribo de Efraim. O pedaço de terra de Efraim ele é relativamente grande. Há que levar em conta por quê? Exatamente porque Efraim recebe uma bênção especial de que eles serão numerosos. Talvez por ter o mérito de ter Josué como seu líder, que foi líder de todo o povo de Israel, então eles recebem esse pedaço de terra abençoado. A tribo de Dan, ele tem um pedaço de terra que ele é muito curioso. Você vai ter que escutar agora que eu tenho para te falar. Por um lado, eles receberam um pedaço pequeno e eles eram numerosos. Então, a princípio, parece que aquela promessa de que quem tem muitas famílias, muitas pessoas receberão um pedaço grande, parece que não aconteceu, mas calma. Tem mais uma coisa que eu quero que você saiba antes de eu te revelar alguns segredos. O que acontece é o seguinte, a terra deles era muito perigosa, porque por um lado estava o cananeu que atacava o povo de Israel. Pelo lado sul estavam os filisteus. Os filisteus algumas vezes tentaram entrar e até conseguiram entrar na terra de Israel exatamente pela tribo de Dan, ao ponto que chegou uma hora que eles desistiram de ficar no seu pedaço de terra. E aí o que aconteceu? Depois da morte de Sansão, eles receberam uma nova herança, dessa vez no norte e dessa vez capaz de sustentar toda a sua população. Então a gente vê que aconteceu algo muito curioso com essa tribo. Um pedaço pequeno que na verdade era perigoso, mas por quê? Porque está escrito que as pessoas da tribo de Dan eram batalhadores, eles eram guerreiros, eles eram muito corajosos. No final das contas, por causa de pecados e outros problemas que aconteceram na região, eles acabam saindo da sua terra, mas eles não ficam sem um pedaço deles de terra, que agora será no norte da terra de Israel. A tribo de Benjamim recebeu um pedaço de terra. Aqui a bênção deles é muito espiritual. Vejam, por um lado, a cidade de Givon, onde ficava o grande altar para Deus. Também a cidade de Gilgal, que foi o palco do tabernáculo por alguns anos. Mas mais importante ainda, nós temos que o rei Saul, que foi descendente da tribo de Benjamim, lá ele fez a capital do seu reinado, em Jerusalém, no lugar chamado as Colinas de Saul, Givat Shaul. Só que eu tenho mais uma surpresa para você. O grande templo em Jerusalém, em sua maior parte, estava dentro da tribo de Benjamim. Até mesmo o sagrado dos sagrados, que é o lugar mais importante do mundo, estava dentro desse lugar. Interessante notar também que cidades como Anatot, que foi onde nasceu e viveu o profeta Jeremias, estava aí na tribo de Benjamim. A tribo de Judá, que foi uma tribo muito numerosa, como você pode ver no mapa, recebeu um pedaço de terra muito grande. Esse pedaço de terra, por um lado, ele tem que ser grande pela quantidade de pessoas, por outro lado, nós sabemos que o reinado, desde o rei Davi até o final dos tempos, vai pertencer à tribo de Judá. Algo interessante, então, é que parte da cidade de Jerusalém e parte do grande templo ficava exatamente na herança de Judá. Além disso, cidades sagradas e históricas,
como Beer-sheva, que nós lemos na Bíblia, como, por exemplo, Abrão esteve lá, Isaac esteve lá, ou a cidade de Hebron, a cidade onde estão enterrados os patriarcas, onde estão enterrados Adão e Eva, onde está a tumba dos patriarcas. Você pode ver mais no nosso canal sobre a tumba dos patriarcas. Então, esse pedaço de terra que recebe Judá é um pedaço muito significativo. A tribo de Simão recebeu uma herança diferente de todas as tribos. Por quê? Ela é a única tribo que toda a sua herança está dentro da herança do pedaço de terra de Judá. Ou seja, eles estão cercados por Judá de todos os lados. É muito interessante essa junção que há entre Simão e Judá. Vale a pena lembrar que a tribo de Simão era uma tribo pequena, por isso também vocês estão vendo um pedaço de terra menor, mas a providência divina quis que a influência de Simão, que era uma influência de uma pessoa às vezes corajosa demais, às vezes ousada demais, fosse coordenada por quem seria o líder de Israel para utilizar essa força de forma correta, ou seja, os reis de Judá. É importante nós entendermos algo. Nós trouxemos aqui a herança das tribos que ficaram na parte de Israel, mas não se esqueça, a tribo de Levi não recebeu herança formal na terra de Israel. O que eles sim receberam foram 42 cidades, ou seja, não uma herança completa num lugar, e sim cidades espalhadas, além das 6 cidades de refúgio, que eram as cidades onde uma pessoa que matou outra sem querer, lá ele morava e assim ele tinha o seu perdão. Essas 6 cidades pertenceram à tribo de Levi. E a gente também não pode esquecer que a tribo de Reuven e a tribo de Gad pediram antes da morte de Moisés para ficar do outro lado do Jordão. Então, na verdade, a herança deles chegou antes e, na verdade, fora da terra de Israel.